Eu reservei agosto para a Ucrânia. Estou chocado. Sim. Eu reservei para a Ucrânia em setembro porque sei que, quando isso começar, vamos ter que ir para outras cidades. E eu vou preparado para ficar até o diabo desistir. Sim. Amém. Eu acredito nisso. Sim. Amém. Então agora, o que vamos fazer sobre a Ucrânia? Mas aqui está a possibilidade. E é por isso que eu ainda não te dei uma resposta firme. A gente ainda não sabe o que eles vão fazer lá. Eles têm um presidente que é mau e faz parte da velha guarda comunista. Ele jura que vai expulsar o cristianismo da Ucrânia. Bem, ele ainda não conseguiu e está ficando nervoso. Eu já estive lá e fiquei chocado com o que o governo fez comigo. Quero dizer, o governo, eles são maus. Tudo bem falar isso? Sim. Só não copia o que eles fariam. Eles, parecem não dar nenhum valor aos cristãos. E eu disse a eles quando preguei, nós, cristãos e pregadores da Bíblia, somos a melhor coisa que a Ucrânia tem. Vocês estão tentando transformar pessoas ruins em boas, e a política não consegue fazer isso. Parlamentares não conseguem tornar as pessoas boas. Deus pode tornar as pessoas boas, mas vocês precisam de pregadores poderosos, e é isso que nós somos. E essa palavra circulou entre o governo. E olha, há cerca de 50 parlamentares do governo, e alguns deles no Conselho Supremo, que são crentes. Sim. E eles estão trabalhando nesse acordo. E, vamos ter que ver o que acontece. E, parece que vai acontecer. Ainda não sabemos. Não sabemos de nada ainda. E vou dar a eles um pouco de tempo, mas não muito. Vamos ter que ver o que acontece. Então, o que você faria se estivesse no meu lugar? Ver? Olha, eu estou numa enrascada. Vamos lá. Eu adoraria ir pregar debaixo daquela tenda. E, você acha que os britânicos viriam? Sim. Amém. Você acha que eles viriam e ajudariam a espalhar a notícia? Sim. Se eu for, vou te mandar algumas ideias para um panfleto e enviar. Ele quer colocar isso lá em cima, em, como é que chama? Visão do céu? Satélite. Acho que tudo bem, mas eu acredito mesmo nesses panfletos. Nunca tive satélite. Já estive em todo o mundo. Nunca tive satélite, mas já tive muitos desses panfletos. Colocava fotos neles, entregava para as pessoas. Mandava pelo correio para as pessoas. Entregava em mãos e espalhava por todo lado. Eles realmente impressionam as pessoas. E aqueles que virem isso no céu, na televisão, vão ficar impressionados. Mas, não vamos contar só com isso. Vamos imprimir, se conseguirmos ver. Aleluia. Ok? Mas não é maravilhoso? Sim. Saber de Deus, onde podemos ajudar as pessoas. Sabemos que podemos ajudar. Onde estivermos, podemos ajudar. Você pode ajudar. Você não ajuda as pessoas como eu ajudo. Sua voz é diferente. Seu rosto é diferente. Seu sorriso é diferente, mas você é você. Você, maravilhoso. E Deus não tem ninguém no mundo como você. Certo. Então, se você não fizer o quê? O que Deus te inspira a fazer nunca será feito. Isso mesmo. Ninguém pode ocupar o seu lugar. É isso mesmo. Sempre ouvi pregadores orando. Se a gente não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Isso não é verdade. Se a gente não fizer, não será feito. Porque nós somos quem somos, seja quem for. E existe um trabalho para nós fazermos. Verdade. E o nosso rosto vai impactar certas pessoas que ninguém mais consegue impactar. Sim, amém. Nós somos especiais. Sim. Não importa a sua idade, se é velho ou jovem, nós somos indivíduos e Deus colocou o dom dele em nós. Talvez a gente ache que não vale muito. Continue falando sobre Jesus. E isso vai crescer. Você vai se sentir melhor.
Você vai falar melhor. Você vai melhorar. Aleluia. É isso mesmo. E essa é a melhor vida do mundo. Compartilhar a vida. Sim. É disso que a vida se trata. Sim. Sim. Agora, eu estou aqui esta noite para falar sobre cura. Tivemos uma semana maravilhosa e estou aqui para falar sobre cura esta noite. Tem uma coisa que um pensamento me veio há alguns anos. Bem, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu estava pregando em Uganda. Tinha um quarto de 1 milhão de pessoas lá. Pobres, logo depois da guerra. E os ugandenses são um povo orgulhoso. Eles se vestem magnificamente. O cabelo deles, o adereço que usam na cabeça e as roupas são espetaculares. É ostensivo. É simplesmente demais. É simplesmente glorioso. Mas quando fomos lá, eles tinham passado 13 anos em guerra e estavam em farrapos. A maioria deles, metade deles, não tinha sapatos. Os ugandenses tinham vergonha de estar assim porque são uma grande nação. Eles foram estuprados, brutalizados, espancados e mortos. Dificilmente havia uma família no país em que alguém não tivesse sido morto, ou a esposa não tivesse sido brutalizada ou estuprada, ou levada para a selva, ou os filhos mortos, ou o marido morto. Muito triste. Havia 3 exércitos lutando para governar o país quando estávamos lá. Agora, esse é um momento louco para ir. Praticamente não havia governo. Só 3 exércitos atirando uns nos outros. Mas eles tinham se acalmado o suficiente para fazer os tiroteios à noite. Então o Senhor falou conosco e disse, vão agora. Bem, quando ele fala, nós obedecemos. Parecia muito bobo ir naquela hora. Não era um bom momento. Mas nós fomos com a ajuda de Deus, encontramos um grande estádio a cerca de 5 quilômetros da cidade, cercado por um muro de quase 4 metros de altura. O Senhor nos impressionou que as pessoas estariam seguras lá e era um campo enorme. O estádio era uma coisinha pequena num canto. Um campo enorme, pelo menos 250 mil pessoas lá. E eu estava pregando para aquele povo precioso dia após dia. Foi. Tínhamos 2 cultos por dia, às 10 da manhã e às 2 da tarde. Todo mundo tinha que estar em casa antes de escurecer. Eles atiravam em qualquer coisa que se movesse depois de escurecer. Então todo mundo voltava para casa rápido, entendeu? Mas durante o dia tínhamos liberdade e o povo vinha. Ninguém achava que eles viriam, mas eles vieram. E o Senhor falou comigo enquanto eu olhava para eles. Que direitos eles têm? Ninguém tem direitos. E lá estava eu, um daqueles pregadores da aliança, direitos da aliança, glória a Deus, sabe? Um daqueles pregadores que encurrala Deus e diz, vamos lá, meu velho, desembucha, entrega aí, vamos. Você prometeu, entrega, dá. Eu não gosto desse tipo de pregação. Tem muito pregador que acha que está pregando feio, prega desse jeito, sabe? Encurralando Deus. Você tem que fazer, você tem que fazer. Você disse que faria. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Isso não é fé. Isso veio para mim enquanto eu olhava para o rosto daquelas pessoas preciosas. Você tem mais confiança na sua autoridade para expulsar demônios do que no meu amor que cura. Agora, pense bem sobre isso, entendeu? Você tem mesmo mais fé na sua autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos do que no poder do meu amor que cura. Eu os amei. Eu ministrei amor a eles. Foi maravilhoso o que aconteceu. O amor de Deus foi derramado sobre eles e coisas maravilhosas aconteceram.
Então, algum tempo depois disso, eu estava pregando nos Estados Unidos e foi aí que esse pensamento me veio de forma profunda. Em nossas igrejas carismáticas, as pessoas feridas passaram a se sentir desconfortáveis. Foi isso que veio para mim. Eu sou um ministro do amor. Eu amo as pessoas. E nós, carismáticos, temos um certo ritmo. Temos uma certa receita, uma certa fórmula. Nós vamos te ensinar a palavra de Deus. Vamos te ensinar a promessa de Deus. É isso mesmo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Depois vamos deixar você vir, te colocar em uma fila, e vamos impor as mãos sobre você. E aí, meu bem, depende de você. Se você não receber, tem algo errado com você. Eu sou o santo. Você é culpado de alguma coisa ou teria recebido. Não volte mais para mim. Eu já fiz a minha parte. Você está me ouvindo? Sim, senhor. E pessoas machucadas acabam ficando desconfortáveis e não vão, porque foram levadas a se sentir, elas foram envergonhadas. É insinuado, é sugerido. Não é dito, não é a intenção deles fazer isso, mas a forma que desenvolvemos acaba colocando vergonha nas pessoas se elas estão doentes, se já estão por aqui há muito tempo. Que Deus nos ajude a nunca fazer isso. Amém. Pessoas doentes sofrem. Sim, nós pregamos a palavra. Sim, nós devemos crer na palavra. Sim, nós devemos recebê-la, agir de acordo com ela e acreditar nela. Mas o fato é que nem todo mundo parece fazer isso. Deus quer que façam, e eu vou falar sobre isso. Mas quando elas parecem não conseguir fazer isso, precisamos pregar de novo, precisamos amar de novo, ser compassivos de novo e ministrar de novo. Amém. Queremos que eles se sintam de primeira classe, bem-vindos, que sentem na primeira fila, mesmo que nunca aceitem a cura deles. Nunca fazemos com que se sintam desconfortáveis. Nunca fazemos com que sintam que há algo errado. Já vi pregadores alinharem as pessoas e impor as mãos sobre elas. Nos Estados Unidos, todos já aprenderam a cooperar, todos caem. Eles supostamente têm que fazer isso. Não falo nada contra. Talvez alguns de vocês pregadores façam isso. Que Deus abençoe vocês se fizerem. Eu não gosto disso, mas não estou bravo com ninguém que faz. Tudo bem. Se quiserem cair, tudo bem. Eu não cairia. Eu não cairia. Não preciso cair para ser curado. Não, eu posso ficar de pé e ser curado. Jesus mandava levantar, ele não tocava e caíam. Mas tudo bem, se você faz isso, não desanime, continue firme, porque Deus vai abençoar as pessoas. Se elas sentirem que, ao cair, estão obedecendo a Deus, isso é maravilhoso e vai ajudá-las. Provavelmente elas precisam disso, o ego delas precisa disso. Isso faz com que pareçam espirituais. Faz com que elas cooperem, entendeu? Eu sou santo, eu coopero com o pregador. Ele quer que eu deite, eu deito. Tem alguém para me segurar, vou me segurar para eu não bater a cabeça. Isso é sacrílego, não é nesse sentido que eu quero dizer. Eu provavelmente já vi mais pessoas serem curadas do que qualquer homem que já viveu nesta terra. E elas não caem. Elas não caem. Mas há milhões de pessoas sendo curadas que caem. Eu espero. Eu vejo eles caírem, vejo eles se levantarem. Eu não sei. Ninguém nunca fala sobre o que aconteceu. Eles caíram. Essa foi a demonstração. Essa foi a glória. Deixa isso com eles. Não queremos ninguém desconfortável. Ninguém. Se você precisa de Deus, você é bem-vindo. Jesus disse: "Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero vocês. Eu quero as pessoas que sofrem. Eu lhes darei descanso. Amém. Eu vou te ajudar. Vou levantar o seu ânimo e vou te abençoar. Aleluia! A cura é uma bênção maravilhosa e eu amo ver as pessoas sendo curadas e já vi tantas sendo curadas. Mas eu também sei que existe algo que pode acontecer no espírito de um crente, mesmo que ele não receba a cura física, que vai levá-lo para sempre. E ele vai andar com Deus em uma fé renovada. Eu acredito nisso. E eu nunca quero que, se alguém vier à minha reunião e não for curado, vá embora se arrastando em vergonha, pensando, eu não sou espiritual. Eu não sou santo. Eu não colaborei direito. Eu devo não ter recebido o milagre. Diga, não, isso está errado. Isso está errado. A cura física é. Posso dizer, a coisa de menor valor que Deus pode fazer por você? Por quê? Todos os milagres são apenas soluções temporárias. Aliás, você sabe, irmão, você sabe onde Barnabé, Bartimeu mora? Você já conheceu o velhinho? Ele deve estar bem velho agora. Você já conheceu ele? Não. Onde ele está? Onde ele está? Ele morreu? Pois é. O milagre dele foi temporário. Você conhece o irmão Lázaro? Alguém conhece o irmão Lázaro? Ele é seu vizinho? Sim. Você sabe onde ele mora? Ele está na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia ou em Jerusalém? Onde está o irmão Lázaro? Alguém sabe? Ele está morto. Morto? Jesus ressuscitou ele depois de 4 dias morto. Não me diga que ele morreu. Os milagres de Deus não duram para sempre. Sim, Lázaro está morto. Ver? Milagres são soluções temporárias. São boas soluções. A gente precisa deles para ganhar o mundo. Se a gente não tiver eles, estamos encrencados. Sim. Mas quando você não recebe o milagre que está esperando, valorize o que você recebe de Deus. Uma fé com a qual você vai caminhar. Se você abraçar essa fé de que estamos falando, mesmo sem o seu milagre físico, vá em paz. Vá com alegria. Em 99 de 100 casos, você vai acabar ficando bem mais cedo ou mais tarde. Porque essa semente em você vai produzir a cura que você deseja. Acredita nisso. Amém. Isso é meio que uma introdução aqui. Eu quero falar com vocês. Quero ler para vocês em Mateus. É um grupo de escrituras lindo. Lindo, hein? Mateus 8. Mateus 8, verso 16. Vamos ler o versículo 16. 17. Muitos de vocês estão com suas Bíblias. Vamos ler juntos em uníssono. Acho que isso é maravilhoso de fazer. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 8, versículos 16, 17 em uníssono. A primeira palavra é quando. Prontos? Quando chegou a tarde, naquele momento, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele curou todos eles para cumprir as palavras do profeta que foram pronunciadas sob a unção do Espírito Santo, Jesus. Quando ele vem como nosso sacrifício, como nosso remédio, como nosso Salvador, ele vai tomar as suas doenças e carregar as suas enfermidades. E quando ele as toma em seu sofrimento,
Por esses sofrimentos você será curado. E Jesus vem, e eles trazem uma multidão, e ele expulsa os espíritos com a sua palavra. É interessante, não é, que ele diz que ele expulsa os espíritos. Espera, confere aí, perdi onde eu estava. É interessante notar isso para alguns de vocês que talvez sejam novos no que eu vou dizer hoje à noite. Trouxeram a ele muitos que estavam possuídos por demônios. E ele expulsou os espíritos com sua palavra. Sua palavra. E curou todos os que estavam doentes. Amém. Parece que o diabo causou esses problemas físicos na vida dessas pessoas. Não parece? Agora, a gente precisa encarar isso de frente. Eu escrevi um pequeno livreto e costumo pregar sobre isso em um seminário de 4 sessões, 4 verdades que mudaram minha vida. E a primeira delas é quando descobri que a doença vinha do diabo. Agora, se eu fosse me propor a provar isso para você e pregar sobre isso, todo o meu tempo acabaria e seria só isso que eu conseguiria te dizer. Mas confie em mim. Pense assim. A doença é destrutiva. A doença é mortal. A doença que está agindo em você agora, se você tratar, mimar e cuidar dela, ela não vai desistir. Ela está só começando. Ela vai te matar. É isso mesmo. Ela vai te matar. É isso mesmo. No fim, ela vai te matar. Não seja bom com ela. Ela não é uma amiga. Não. Ela é uma inimiga. Amém. Ela vem do diabo. Sim. Isso não significa que, se você está doente, você tem um demônio. Nunca, nunca, nunca. Se você é cristão, você tem Jesus. Jesus vive em você, mas você é um espírito. Você vive numa casa de carne. Veja, um dia nossos espíritos vão deixar nossos corpos. Nossos corpos ainda estarão lá. Nossa casa ainda estará lá. Ela vai voltar ao pó, mas nós iremos embora para estar com o Senhor. Nós, assim como Deus, nós somos espírito. E Deus fez de um jeito para nos colocar em um corpo humano de carne. Agora, lá no meu país, lá nós temos muitos cupins. Pelo visto, vocês não têm muitos aqui em cima porque aqui é frio bastante. Você sabe o que é um cupim? Ah, eles são diabinhos terríveis. São umas formiguinhas minúsculas, bilhões delas, que vêm e invadem uma casa e trabalham em qualquer casa que não tenha sido dedetizada. E eles ficam lá trabalhando na fundação. Eles chegam a comer até cimento. E eles simplesmente vão comendo tudo. Já vi casas desabarem, o chão cair, esses cupinzinhos. E claro, lá na África, você sabe, eles simplesmente são terríveis. Quanto mais quente, você sabe, mais esses cupins adoram. Mas em Oklahoma, nós temos empresas que ganham muito dinheiro com os cupins. Eles ficam FE. Eles não dizem extermínio de cupins. Eles dizem controle de cupins. Eles querem manter alguns vivos para continuarem no negócio. Veja, anos atrás eles chamavam de extermínio e ficaram espertos. Eles disseram, não, não, não. Mas é que... Posso dizer algo maldoso? O médico não quer que você fique bom. Ele quer viver às suas custas. Agora, isso é meio maldoso, eu sei, mas só lembre disso. Ele está no negócio. Ele precisa do seu dinheiro. E se você ficar bom demais, ele não vai te dar a melhor cura. Ele vai te manter voltando. Então nós podemos ir até Deus e sermos restaurados. Amém. Aleluia. Isso. E a gente não precisa ficar tomando essas receitas. Pense nisso. Mas esses cupins... Então nós
Nossa casa tem contrato com a dedetizadora de cupins e eles vêm todo mês e borrifam rotineiramente, no máximo a cada 3 meses. E borrifam todas as paredes e também ao redor da fundação. Tudo. Em todas as vezes que eles vieram borrifar, nunca borrifaram em mim. Por quê? Eu não tenho cupins em mim. Sim. Eles estão na casa onde eu moro. Eu queria que os pregadores entendessem isso sobre demônios e doenças. Demônios, os espíritos opressores de enfermidade. Espíritos, os espíritos opressores de enfermidade não estão em você. Você é cristão. Eles oprimem o seu corpo. Eles atacam o seu corpo. É o seu corpo que está doente, não você. É o seu corpo que dói, não você. Por que o diabo age no seu corpo? Bem, ele não pode agir na sua alma, no seu espírito. Se você é salvo, você é salvo. Por que ele age no seu corpo? Porque o seu espírito, esse espírito brilhante, lindo e cheio de vida dentro de você, que ama as pessoas, que gosta de ajudar, que se aproxima, que toca, que visita e que diz coisas boas para os outros. Quando você fica doente, sente dor, a febre queima e a dor consome seu corpo, você não sorri. E você não se aproxima das pessoas, não toca nelas, não visita seu vizinho, não vai. Você não consegue pregar, não consegue abençoar as pessoas, nem testemunhar. E você não pode ir às reuniões de rua, não consegue cantar com alegria, não consegue ser o que Deus quer. O diabo te corta através da dor. A dor é um fator de distração. A dor domina a mente, domina o pensamento. E a gente passa o tempo tentando fazer a dor parar, cuidando dela, massageando, medicando, tomando remédio, fazendo cirurgia. 1000 coisas que fazemos para tentar acabar com a dor, para não sentirmos dor. É a opressão do diabo para impedir você de ser o ministro, testemunha ou ajudador maravilhoso no mundo que Deus te salvou para ser. A doença é do diabo. Ele é um atormentador e você brinca com ele. E ele planeja te cortar e te matar através da sua doença. Ele não vai parar até conseguir isso. Você pergunta, como é que a gente vai para o céu? Então, isso é fácil. Como o Benson foi para o céu. Ele não estava doente. Terminou o trabalho. Deitou a cabeça e no suspiro seguinte já estava no céu. Eu disse que ele não morreu, só foi para o céu. Você já ouviu falar de alguém que foi para o céu sem morrer? Benson foi. Sim. Isso mesmo, um profeta de Deus. Enoque foi. Ele não estava, pois Deus o levou. A gente pensa que Deus levou o corpo dele, não. A Bíblia não diz isso de jeito nenhum. Ele o levou. Ele é um espírito. Devem ter achado o corpo em algum lugar, sem registro. Estou supondo. Mas como você sabe que Deus o levou? Levou o seu. Não, ele levou Elias, mas não fala nada sobre Enoque. Diz que ele andou com Deus e seu espírito já não estava mais, porque Deus o tomou para si. O espírito dele deixou o corpo e foi para o céu. Foi isso que Benson fez. Ele não morreu. Sabe o que ele disse antes de morrer? Ele perguntou a alguns pastores, já ouviram falar de alguém indo para o céu sem morrer? O que foi que fez ele dizer isso? Sabe por que ele disse isso? Eu sei por que ele disse isso. Eu conheço Benson. Eu deveria chamá-lo de arcebispo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Sim. Ok, obrigado. Então, eu sei por que ele disse isso. Ele disse isso porque Benson acreditava que tudo que está na Bíblia é para agora. Sim. Se não for, se está na Bíblia, a gente pode ter.
Isso mesmo. E ele ficou incomodado. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém indo para o céu sem morrer. E, graças a Deus, ele já tinha visto todo o resto. E isso estava preocupando ele. E ele estava buscando isso no espírito dele. Eu conheço o Benson. Ele estava pensando, isso deveria acontecer em algum lugar. Como é que a gente faz isso acontecer? Isso estava na cabeça dele. Eu estou convencido de que há muita gente que foi para o céu sem morrer. A gente só não chama isso assim. Não falamos como Enoque, pois achamos que Deus levou o corpo dele. A Bíblia não diz isso. Levou. Quando você sai do seu corpo fica ali, mas vai estar morto. Entendeu? A gente pegou essa ideia de Elias, porque Elias subiu numa carruagem. Ver? Deus pode fazer isso. Todos nós vamos subir um dia. É verdade. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas Benson foi para o céu sem morrer. E eu estou convencido de que muitos dos santos de Deus já fizeram isso, mas ninguém ficou sabendo. Então, eu estou falando de muita gente. Quero dizer, pessoas realmente grandiosas. Eu estava lendo sobre George Fox. Fico imaginando como ele foi para o céu. Aquele homem, meu Deus. Você me contou sobre um homem que ficou morto por uma semana. Sim, William Tenney. William Tyndale. Destinente. Inquilino. Aham. Penhã. Tenen. Inquilino. William Tena. Foi o William? William Tenney. William Tena. Acho que não conheço esse cavalheiro. Não sou muito bom em história. Nova Inglaterra. Nova Inglaterra, meu país. William Tena. E ele ficou morto por uma semana. Uma semana. No tempo de Visfield. E o que eles fizeram? Eles Ressuscitaram ele. ressuscitaram ele. Continuação. Seu ministério. Você sabe, coisas aconteceram. Houve grandes pessoas, e eu estou convencido, grandes pessoas que andaram com Deus de um jeito que Benson andou, que Enoque andou, que a maioria de nós não entende. Tenho certeza de que muitos deles foram para o céu desse jeito. Maravilhoso, não é? Mas voltando à doença do diabo. Isso te ajuda a entender? Então, quando repreendemos o espírito de enfermidade, para que ele saia de você, podemos dizer para ele sair de você. Isso não significa você, o seu espírito. Não. Nunca deixe nenhum pregador te convencer de que você tem um demônio. Não. Mas para deixar o seu corpo em paz. Nós temos autoridade sobre eles, para expulsá-los, repreendê-los e fazer com que te deixem em paz. Aleluia. Você acredita nisso? E alguns de vocês foram tão doutrinados na religião que não conseguem entender isso em 15 minutos. Leva tempo para digerir essas coisas. Ver? Vou tentar te dar alguns bons motivos. Eu queria poder te dar 7 deles. Mas olha, vamos começar por isso aqui. Nós lemos aquela escritura? Sim, nós lemos aquela escritura. Todos foram curados. Porque o profeta disse, ele levou todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Agora, então, razão número 1 para todo mundo. Ser curado hoje à noite. Eu sei que Deus quer que todas as doenças neste prédio morram esta noite e deixem vocês. Eu sei que é isso que Deus quer. Se Jesus estivesse aqui visivelmente, ele diria, sim, TL, diga a eles. É a minha vontade. Nunca que as pessoas fiquem doentes. E vê o que isso desperta. Todos esses pregadores que nos ensinaram que talvez Deus use a doença, talvez a doença venha de Deus, talvez ela vá nos ensinar paciência. E a gente diz, eu conheço a irmã Sally, e ela ficou doente, e se tornou tão humilde e maravilhosa. A gente conhece todas essas histórias, e acredita nessas histórias. E graças a Deus que a irmã ficou humilde durante a doença, mas não deu crédito à doença. Sabe, eu conheço a irmã Brown.
E as pessoas vieram. Alguém que não queria se converter foi até o leito dela e se converteu. Deus usou aquela doença. Bem, graças a Deus, alguém veio e se salvou. Mas não vamos elogiar o diabo. Deus não precisa usar o diabo para fazer o bem dele. Lembre-se disso, lembre-se disso. Quando digo essas coisas, estou tentando ter cuidado com vocês porque eu sei que alguns de vocês talvez sejam mais velhos. E a vida toda vocês foram ensinados na religião. Vocês ouviram sermões e cantaram isso nos velhos hinos. E acabaram nos convencendo de que a doença talvez seja vontade de Deus. Talvez não seja. Talvez Deus queira nos curar. Talvez Ele não queira. Talvez Ele esteja nos colocando numa escola de aprendizado. Talvez sejamos como santos. São Paulo, tinha problemas de visão e era quase cego. E o levavam de um lado para o outro. Tinha um espinho na carne. Sabe, eles nos convenceram das coisas mais bobas, sem nenhuma verdade. Mas a religião faz essas coisas também. Agora, é muito difícil te libertar disso. Eu simplesmente não consigo fazer isso em uma noite. Mas eu vou tentar. Eu estou tentando. Estou trabalhando em você agora mesmo. Estou tentando chegar de mansinho por trás e fazer você pensar que é impossível. E então eu dou a volta e acontece. Vê? Se eu conseguir brincar com você desse jeito e conquistar sua simpatia para o meu problema, então talvez eu consiga te ajudar. Ok? Ok. Agora, o primeiro motivo pelo qual eu sei que é vontade de Deus que toda doença morra. Hoje à noite, a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Certo, Jesus disse, pregue o Evangelho a toda criatura. Você é uma das criaturas? Diga em voz alta, eu sou uma delas. Certo, certo, você é uma criatura. Uma das criaturas de Deus. Pregar o Evangelho para você. Pregar o que para você? É isso que é o Evangelho. Boas notícias. Que boas notícias. A boa notícia de que Jesus carregou os seus pecados. Sofreu por todos os seus pecados. A punição de todos os seus pecados. Por quê? Para que você não precise passar por isso. E aí, você é salvo. Quando você acredita nisso, você é salvo. Você acredita que foi assim que você foi salvo. Boas notícias, Jesus. Boas notícias para o culpado. Jesus carregou toda a sua culpa e condenação e assumiu isso. Tomou para si mesmo. Por quê? Para que você não precise se sentir culpado. Você não precisa ser condenado. E aí, você está livre. Você está diante de Deus, vestido com a justiça dele, sem precisar se apresentar. Justiça é a capacidade de estar na presença de Deus sem sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Isso é justiça. A justiça de Jesus é concedida a nós. Isso é uma boa notícia. Boa notícia. Boa notícia. Para quem mais? Boa notícia para os doentes. Que boa notícia. Jesus Cristo assumiu todas as suas doenças, enfermidades e dores. Está declarado, é claro. Certamente Ele carregou nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Isso está escrito na Bíblia. Ele curou todos eles para que se cumprisse. O que Isaías, o profeta, disse, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Por que ele carregou nossas doenças? Simples. Então não precisamos fazer isso. Não precisamos. Então, pelas suas feridas, fomos curados. Então, quando acreditamos nisso, somos curados. Você pode perguntar, mas como isso acontece? Eu acredito, mas não fui curado. Não, quando você acredita e age de acordo. E confessa, e fala, e pensa, e concorda, e se alegra com isso.
e mova a Deus por isso. E se veja curado. Veja-se entre os curados. Não mais, trace uma linha, faça uma divisão. Não me incluo mais entre os doentes. Eu sei para onde ir, qual consultório, qual sala entrar, qual janela espiar, onde vou pegar aquele pedacinho de papel branco. E eles vão me dar tantos comprimidos ou tantas coisas. Eu vou lá e eles estão todos na fila para pegar seus remédios. Eu não me incluo mais entre eles. Eu tenho o Evangelho. Aleluia, amém. Também. Eu me incluo entre os curados. Você se inclui entre os salvos, não é? Inclui, você diz, eu sou um dos pecadores. Depois que você veio a Cristo? Nunca, porque Ele levou o seu pecado. Você acredita nisso? Que está entre os cristãos? Toma essa. Isso não é só uma discussão. Isso não é só um sermão. Para gritar com você e te repreender. Não, isso é uma boa notícia. Ele carregou suas enfermidades, meus amigos. Hoje à noite, eu digo a vocês, na minha presença, como servo do Deus Altíssimo, ungido pelo Espírito Santo, sua doença está condenada. Sua doença está condenada. Permanece condenada diante de mim como servo do Deus Altíssimo, que Ele enviou aqui para a Inglaterra para ministrar a vocês. Eu sou um ministro. Cristo está ministrando através de mim, trazendo boas notícias para você. Mas Ele não pode fazer isso funcionar em você até que você aceite. Até mesmo em Nazaré, Ele não pôde fazer grandes milagres porque eles não entenderam. Eles não aceitaram. Mas vocês estão entendendo hoje à noite. Você está acreditando nisso. Seu espírito está receptivo. Sua doença, você pode aceitá-la diante de Deus, na presença de testemunhas? Anjos que não podemos ver estão aqui, acampados ao nosso redor. E conosco. E o Espírito Santo aqui, em seu poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Nós não podemos vê-lo. Nós não podemos senti-lo. O Espírito Santo está aqui. Deve estar aqui, porque eu estou aqui pregando. E quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo é enviado por Deus para confirmar esse Evangelho. Ele nunca falha. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo está aqui agora, agindo em vocês que estão respondendo. E no seu coração, dizendo, sim. Assim, eu entendo. Eu estou entre os curados. Aleluia, aleluia. Deixe isso crescer dentro de você. Deixe esse calor subir dentro de você. Não fique apenas sentado ouvindo um sermão. E se você quiser, pode se levantar e correr. Você não precisa esperar até eu terminar. Eu vou ficar pregando aqui até meia-noite se você não for curado. Eu tenho que pregar até você ser curado. Ver? Eu não vou orar. Aconteceu que, enquanto Jesus ensinava, o poder do Senhor estava presente para curar. Esse poder está presente agora. É o poder do Espírito Santo. É o poder de Jesus. É o poder de Deus. É um poder que derrota milagres. É o poder do Evangelho. Ele está aqui agora. E cabe a você aceitá-lo. Não quero te acusar, nem te sobrecarregar, mas você tem o privilégio de se levantar, se você conseguir se soltar da sua formalidade religiosa e dizer aleluia, isso é para mim. Meu irmão caiu de um cavalo, nós éramos fazendeiros. Caiu de um cavalo, meu irmão mais velho, quando ele era só uma criança montando a cavalo. E o cavalo
saltou e irivou pelo ar e caiu com o final da coluna, bem em cima de um toco de árvore grande que tinha sido cerrado. E isso quase o paralisou. Mas lá na fazenda, a gente não tinha dinheiro. Ele melhorou, era jovem, o corpo se recuperou, mas quando ficou mais velho, aquilo virou um problema. E meu irmão, com cerca de 45 anos, estava ficando paralisado. E o médico disse que em 5 anos ele estaria numa cadeira de rodas. Estava se deteriorando. Ele era batista. Nunca recebeu o Espírito Santo como nós, pentecostais, recebemos e falamos em línguas. Mas ele amava Jesus de todo o coração. E ele me amava, seu irmãozinho. E ele gostava de me ver pregar. E o pastor batista dele. A segunda campanha de cura que realizamos depois que vimos Jesus foi numa igreja batista. E aquela igreja batista passou a acreditar em cura. Apenas aquele pastor. E ele era um homem muito inteligente, mas se tornou um crente. Mas uma noite eu estava pregando sobre isso, apenas repetindo como Jesus levou nossas doenças. Portanto, onde elas estão? Elas se foram. Como isso nos deixa? Isso nos deixa curados. É isso que está escrito. Pelas suas feridas, vocês foram curados. E meu irmão estava lá no fundo daquela igreja batista. Sentado em uma almofada. Ele tinha que levar uma almofada para todo lugar onde fosse sentar. E então ele se levantou e gritou tão alto. Não agiu nada como um batista. Gritou alto. Você pode fazer isso e não agir como um britânico. Sabe? Não seria maravilhoso? E ele pegou aquela almofada e girou em volta da cabeça. E disse, então, pelas suas feridas, eu estou curado. Uau! E jogou aquilo no chão. Ela caiu ali, mas o púlpito quase me acertou. Enquanto eu pregava, meu irmão foi curado. Aquele foi o fim do problema dele. Ele entendeu. Ele acreditou. Ele agiu de acordo. Ele se levantou. Ele aceitou. Ele deu o passo de fé. Amigos, é isso que temos que fazer. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você não vai nos atrapalhar. Aleluia. Depende de você. E quando isso se firmar em você e você começar a decidir, é isso mesmo. É real. É verdade. É para mim. Eu não fui feito para a doença. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso fazer alguma coisa. E o calor começa a aumentar. E você vai se preparar. E daqui a pouco, você vai interromper meu sermão e vai se levantar e fazer um alvoroço. Aleluia! Um alvoroço de glória. E vamos ficar tão felizes quanto no dia em que deixaram o paralítico descer pelo telhado em nome de Jesus. Ele sempre fica feliz com uma interrupção no sermão, se for por causa de um milagre. Aleluia! Não por causa de um demônio, mas por um milagre. Eu nunca deixo demônios interromperem minha reunião. Eu não dou atenção para eles. Mas quando acontece um milagre, eu adoro. Aleluia! E Margarete, não é verdade já? Eles já estariam pulando e correndo se eu estivesse aí no seu lugar? O que você está esperando? Vocês são britânicos. Lindos, amam a Deus, são santos e de verdade. Aleluia! Quantos podem dizer, eu estou recebendo? Está chegando. Eu creio. Segundo Coríntios 5:21. Ele fez Jesus ser pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que fossemos feitos justiça de Deus em Cristo. Foi assim que fomos salvos. Aleluia. 1 Pedro 2:24. O qual, ele mesmo, levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Isaías 53:4-5. Com certeza, ele levou sobre si as nossas doenças e carregou as nossas dores. E pelas suas feridas, fomos curados. Aleluia! Eu estou curado, eu estou salvo. Meus pecados se foram, minhas enfermidades foram levadas embora. Apenas creia, apenas creia.
Aleluia. 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 Jesus, ajuda-os a entender. Ajuda-os a entender. Mateus 8, 17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso é um fato. Você não ora para receber isso. Já aconteceu. É um presente comprado e reservado para você, esperando que você o receba. Você pode receber. Você pergunta, como? Eu digo, aleluia, é meu. Glória a Deus. Eu estou curado. Eu sei disso. Diga, estou me preparando para fazer isso. Já estou fazendo isso no meu coração. E assim que você nos conduzir a todos, para que eu não fique envergonhado sozinho. É isso que eu estou planejando fazer. Eu vou dizer, sim, é para mim. Ok. Deus é bom. Ele vai te ajudar de todas as formas que puder. Sim, aleluia. Apenas creia. Já está feito. Para quem? Para todos. Resultado? Cura em massa. Você acredita nisso? Se a cura faz parte do Evangelho, a cura é para todos. Para toda criatura. Se toda criatura crer, então você tem um milagre em massa. Você tem um milagre em massa. Toda vez que, por exemplo, 100 pessoas vêm à frente para aceitar Jesus e a gente nem se espanta. Como é que todos são salvos ao mesmo tempo? Alguns deles deveria demorar muito tempo, sabe? A gente deveria agonizar com alguns, orar por mais tempo. Bem, alguns deles. Precisamos pensar sobre isso. Poucos vão ser salvos. Entende? Por que não? Falamos assim sobre doença? Não, nem todo mundo. De uma vez só. Não, isso é bom demais. Não é para salvação. E qual é o maior milagre? Qual é o mais importante? Ser salvo ou ser curado? Ser salvo. A cura é uma solução temporária. No máximo. Todos nós que somos curados fisicamente, vamos morrer de qualquer jeito. Então é temporário. Mas é maravilhoso ter isso, mesmo que temporário, porque não sentimos dor. Podemos ajudar outras pessoas a virem para Jesus. Glória a Deus. Você está comigo? Toda vez que 100 pessoas aceitam Cristo, você tem um milagre em massa. Aleluia! Deixe-me te dar 2 ou 3 exemplos. Aguenta mais 2, 3? Eu só. Essa é a boa notícia. Vamos falar sobre o poder do bem. O que a Bíblia diz? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo. O que é salvação? Por todo o Novo Testamento, fica claro que essa palavra é uma palavra abrangente, que inclui cura física, proteção, vitalidade, saúde, perdão. Nós a dissecamos e a deixamos de lado. Salvação significa perdão dos nossos pecados, mas isso é só uma parte. Sim, perdão dos nossos pecados, mas também cura das nossas doenças. A salvação inclui a cura das nossas doenças. É por isso que Davi, lá no Antigo Testamento, ao adorar o Senhor, disse: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele cura todas as tuas doenças. A salvação inclui saúde física. Agora, deixa eu dizer uma coisa bem clara. Se você tem salvação, se você é salvo, sabe que é salvo e ficou doente, não se condene. E dizer: irmão, o Osborne me disse, a salvação inclui cura física, e eu não fui curado fisicamente, então eu devo não ser salvo. Não caia nessa armadilha. Isso não é verdade. O diabo oprime o seu corpo e tenta se agarrar a ele. Isso acontece porque, quando você foi salvo,
Você não sabia que a cura fazia parte disso. Quando você era jovem, ou novo no Senhor, ou tinha acabado de conhecer o Evangelho, se tivesse ouvido um sermão sobre Jesus ser o curador e o Salvador, e que a salvação inclui os dois, você teria deixado suas doenças junto com seus pecados e teria saído curado. Isso acontece no mundo todo quando eu prego isso para pessoas que não conhecem o Evangelho. De forma natural, eles deixam suas doenças para trás. Assim mesmo, mas nós somos ensinados a manter nossa doença, caso Deus precise usá-la para nos ensinar alguma lição abençoada. Veja, isso marca nossas mentes e acaba impedindo que a gente se livre dessa tradição. A coisa mais difícil do mundo é cortar essas cracas da religião. Para que possamos ser livres para navegar com Cristo. Aleluia! Então, o poder do bem, o Evangelho, é o poder de Deus que produz salvação em todo aquele que crê. Se todo mundo aqui hoje à noite que está doente acreditar ao mesmo tempo que sua doença é um inimigo e que Jesus já a venceu, e você se recusar a tolerá-la, e Jesus quer te curar, e você acredita que o Espírito Santo está aqui com você. Se cada um de vocês acreditar nisso ao mesmo tempo, todos vocês serão curados ao mesmo tempo, sem problema algum. Suas doenças irão embora. Você acredita nisso? Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que vocês querem ir para o céu. Eu sei que vocês querem ir para casa. Eu sei que vocês querem ir para casa. E eu também gostaria de ir para casa. Estou cansado, mas quero ajudar vocês aqui. Essas razões são tão sólidas. Aleluia, escutem. O Evangelho é o poder. A boa notícia é o poder. Algumas pessoas querem orar para que o poder desça. O Evangelho é o poder. Eu prego o poder para fora. Aleluia! Estou pregando esse poder para vocês agora mesmo. Você está recebendo? Aleluia! Sim, o poder está vindo para você agora mesmo. Louvado seja Deus! Se 10.000 pessoas ouvirem, crerem e agirem ao mesmo tempo, esse é um milagre em massa. Foi isso que aconteceu. É simples. É simples. E nós vimos isso durante 55 anos em todo o mundo. Aleluia. Aleluia. Todo mundo inclui você. Diga, todo mundo inclui a mim. É o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Diga, isso me inclui. Você quer a terceira? Estou resumindo bastante essas partes. Mas olha, elas são poderosas. Mas veja, quando você tem uma mente religiosa, eu preciso ficar só em uma delas e parar. Continuar vindo para te ajudar a romper com a tradição. E eu estou te apressando demais. E estou suando por teu relógio. Veja, não está esperando por mim. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Vamos pegar, por exemplo, eu disse, as boas novas, depois o bom poder. As boas novas são para todos. Inclui cura. O bom poder, o Evangelho, é para todos. Ele inclui cura. Vamos falar sobre o bom Deus. E quanto a ele, ele é para todos? Bem, o que ele disse? Eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele já curou alguém em algum lugar do mundo? Ele diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele já curou alguém? Então ele vai curar você, porque ele é um Deus bom. Êxodo 12, do 3 ao 8. Quando Deus ia tirar os filhos de Israel do Egito, da escravidão, uma imagem da salvação, uma alegoria. Foi um fato, mas quero dizer, tudo aquilo serviu como uma alegoria para nós,
como um exemplo para nós quando saímos do pecado e entramos em Cristo. Ele mandou que todos sacrificassem um cordeiro, aplicassem o sangue nos batentes das portas e comessem a carne. Agora, isso é uma alegoria para nós hoje. Graças a Deus, não precisamos mais sacrificar cordeiros, nem passar sangue nos batentes das portas. Mas veja, aquilo representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por nós e o sangue dele seria pago como resgate pelos nossos pecados. Você entende isso? Ele disse, todos façam isso. O versículo 11 diz, é a Páscoa do Senhor. Versículos 27 e 28. Veja o que o povo fez. Todo o povo inclinou a cabeça e adorou. E saiu e fez como o Senhor havia ordenado. Isso é cooperação. Veja, eles fizeram. Aleluia. Você sabe, isso era debaixo da lei. Não há muito que você precise fazer, só crer. Isso é fácil, não é? Salmos 105, versículo 37, ele os tirou de lá. Não havia um só fraco entre todas as suas tribos. Versículo 42, pois ele se lembrou da sua santa promessa. Veja, todo aquele povo, 400 anos como escravos, estavam doentes, enfermos, aleijados, tinham sido espancados, presos, torturados. Quantos deles, entre 3 milhões, estavam doentes, enfermos, fracos e com febre? Todos eles sacrificaram um cordeiro, todos eles creram, todos eles marcharam para fora. E Deus disse, eu anuncio a vocês, eu sou Jeová Rafa, o seu curador. E ele os tirou de lá, e não havia um só fraco entre a tribo. Isso é o Antigo Testamento. Este é um testamento melhor. Aleluia. Você crê nisso? Todos aqui esta noite, toda doença está amaldiçoada. Toda doença. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Eu sou o Senhor que te cura. Salmos 105, versículo 8. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Sua palavra, que ordenou a 1000 gerações. Diga, isso é para mim. Salmos 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou. É isso que ele está fazendo agora. A palavra dele está te curando agora mesmo. Se você tivesse algum tipo de microscópio ou raio-x que pudesse ver dentro de você, onde essa doença tem te incomodado, você veria aquilo. Encolhendo e morrendo sob a pregação da palavra de Deus, porque Deus não está morto. A palavra dele está viva. Ela é ungida e está agindo em você agora mesmo. Aleluia. Números 21, 4, 5. O povo ficou desanimado e falou contra Deus e contra Moisés. Isso é lamentável, não é? Serpentes venenosas os picaram. E a Bíblia diz que muita gente morreu. Versículo 6, Números 21. Esse foi o livro de Números. Versículos 4 e 5. E agora o versículo 6 e o versículo 7. Moisés orou pelo povo. Depois que eles se arrependeram, ele orou por eles. Deus respondeu à oração dele e ofereceu libertação para todos eles. Ofereceu isso. Agora, escute. É isso que ele faz para. Essa é a palavra importante. Ele ofereceu. Ele respondeu à oração de Moisés. Ele vai responder à minha oração esta noite. Ele te oferece o melhor dele. Ele disse, aqui está o que fazer. Ele disse, pegue um pouco de fogo, molde uma serpente de bronze e coloque-a em uma haste.
A Bíblia diz em João 2, você sabe que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse, pegue fogo e faça uma serpente de bronze, coloque-a em uma haste. Versículo 8. Todo aquele que for mordido pela serpente venenosa, quando olhar para a serpente de bronze, viverá. Amém. Lindo! Sim. Uma imagem do Calvário, uma imagem da cruz, uma imagem da ressurreição, uma imagem de Jesus, uma imagem do nosso substituto. Será que todos eles olharam? Será que alguns disseram, isso é bobagem, não vai adiantar nada eu olhar para uma serpente de bronze? É possível, alguns deles podem ter ficado na tenda. Eles estavam sentindo tanta dor que não conseguiram se arrastar até a porta para olhar e morreram. Muitos morreram. Morreram em todo lugar. Mas Deus ofereceu cura para todos eles. Tudo o que eles precisavam fazer era, eles não podiam mandar o filho, a filha, o marido ou a esposa olhar por eles. Eles tinham que olhar. Amém. É isso aí. A salvação é individual. A gente fala sobre cura em massa. Sim. Cura em massa não significa que há tanto poder que, se você entrar no meio da multidão, será curado. Não. Significa que uma multidão de pessoas está convencida, ao mesmo tempo, de que o Evangelho é real e que Jesus quer que elas estejam bem. E todas, de uma vez, creem e aceitam isso. Esse é o milagre em massa, assim como a salvação em massa. Entendeu? Sim. Aleluia! E todo aquele que olhar para isso viverá. Versículo 9. E aconteceu. Eu amo isso. Se uma serpente tivesse mordido alguém, quando olhavam para a serpente de bronze, viviam. Amém. Você está pronto para contemplar não a serpente de bronze, mas Jesus, o Cordeiro de Deus que assumiu nossas doenças e nossos pecados? Você está pronto para isso hoje à noite? Sim. Aleluia! Aleluia! Amém. Mateus 12, versículo 15. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Mateus 14 horas e 36. Todos os que o tocavam eram completamente curados. Lucas 6 horas e 19. Toda a multidão o tocava, e ele curava a todos. Ele mudou? Não. Qual é a vontade dele hoje à noite? Você está pronto? Sim. Acho que vocês estão cansados. Melhor eu parar aqui. Tem muita coisa boa aqui, mas eu preciso deixar para lá. Ok, Deus está pronto se você estiver pronto. A oferta está feita. Agora, deixa eu te dizer uma coisa antes de orarmos. Eu vou te conduzir em uma oração, mas primeiro vou orar por você. Tem um versículo aqui que eu acredito que se aplica a nós esta noite. Deixa eu ver se consigo encontrar e ver se vai te ajudar. Você pode conferir na sua Bíblia, ver se está escrito a mesma coisa. No capítulo 9 de Lucas diz que ele deu aos seus seguidores. Agora, ouça estas palavras. Primeiro, deixa eu te perguntar, você acredita na Bíblia? Sim. Sim. Eu acredito que você acredita na Bíblia. Ele deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios. Sim. Feios, bonitos, peludos, carecas, magros, altos, gordos. Todos os demônios. Sim. Demônios. Demônios. Espíritos de enfermidade. É de espíritos malignos enviados para te atormentar.
Fisicamente, não o seu espírito. Não, não, não. Seu espírito está salvo. Você está certo com Deus. Nunca duvide da sua salvação. Mas ele foi enviado para te machucar, para te oprimir. Ele deu a eles. Isso inclui a gente? Sim. Dizem os discípulos. Sim. Isso nos inclui? Sim. Acredito inclui você, discípulo do Senhor? Sim. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são meus discípulos. Você é? Sim. Com certeza. Ele deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios. Todos os espíritos opressores. E para curar doenças. Agora, isso me deixa sem palavras. Amém. Mas o que é, na verdade, é o Espírito Santo e o seu poder em Jesus, o Cristo ressuscitado, que vive em nós. É Ele quem faz a obra. Quando oramos e quando alcançamos as pessoas, é Jesus quem vem ao meio do povo. Ele diz, eu lhes dei o poder de curar doenças. É Ele vivo em nós. E de nós irradia a sua bondade, o seu amor e o seu poder. Isso chega até você. Isso chega até você. Olha, você não pode ver isso. Deixa eu te ajudar um pouco. Olha, agora, vê você tem um telefone. Você carrega um telefone o tempo todo. Um daqueles aparelhinhos que você coloca no bolso. Você tem um? Olha só, você tem um no seu próprio bolso. Quantos aqui estão com um telefone? Oh, olha a quantidade de telefones aqui agora. O que está acontecendo? Agora mesmo, no mundo inteiro, milhões e milhões de vozes estão passando por este auditório neste exato momento. No mundo todo. Se você tiver os botões certos, pode captar algo da Rússia. Você pode captar algo da América. Você poderia ouvir alguém falando na Austrália. Ou você poderia captar, se tivesse o aparelhinho certo, todo tipo de programa, apresentações, histórias, personalidades, conversas, vozes e pessoas. Elas estão todas passando por aqui agora mesmo. Te incomoda se eu disser, sinais saem de mim. Jesus, ressuscitado dos mortos, vindo até você? Você diz, calma aí, pregador, não vejo nada saindo de você. Vamos lá, está tudo ao seu redor. Você tem a tecnologia que prova isso. Sim. Isso deveria fortalecer sua fé. Amém. Nós somos o povo de Deus. Não estou te segurando até tarde porque quero. Eu quero ir para a cama, pegar aquele avião, ir para casa, encontrar meu piano e minhas rosas. Mas eu amo vocês. Sou um homem velho. Não gosta de pregar tanto tempo e gritar desse jeito. Preciso atravessar essa sua casca britânica. Mas outras pessoas também têm cascas. Mas está vendo? Eu estou tentando te ajudar. Estou ficando acordado até tarde para te ajudar. Aleluia! Vocês são amados do Senhor. Deus ama vocês. Amém. Deus não quer ver vocês sofrendo. O sofrimento vem do diabo. Verdade. Nós temos autoridade sobre o diabo. Amém. Amém. Então eu vou conduzir. Eu vou orar por você. Depois vou te guiar numa oração de aceitação. E vai ser uma oração de louvor. Amém. Quando acreditamos que recebemos, ficamos felizes. Você não consegue forçar isso. Se você não acredita que recebeu, não vai ficar feliz. Mas se você acredita que recebeu, vai ficar feliz. É isso mesmo, é isso mesmo. Se você acredita, não é por causa do que sente. Você acredita por causa do que Deus disse. Você acredita porque está olhando para a cruz, onde Jesus foi açoitado no poste de flagelação, e por essas feridas, você foi curado. Ele levou suas doenças, e é nisso que você está pensando e refletindo, e isso te deixa feliz. Sim, eu acredito nisso. Está na Bíblia, tem que ser verdade. Se ele levou minhas doenças, então eu não as tenho. Ele poderia.
Se ele levou, não deixou elas em mim. Eu creio. E elas se dissipam como uma nuvem, morrem a partir daquele momento. E elas desaparecem como uma fumaça feia. Elas se dissipam e você se vê com uma nova saúde. Aleluia! Aleluia. Você acredita? Acredita, não é imaginação. Isso é verdade. E eu queria explicar isso para você. Veja, um espírito de enfermidade. Pense nisso. Referindo-se a isso, eu te dou poder sobre todos os demônios para expulsá-los e para curar doenças. E eu tentei te mostrar que a doença é causada por um espírito de enfermidade. Pense sobre a doença. Pegue o câncer, por exemplo, ou um tumor. Como ele apareceu ali? Como ele apareceu ali? De onde ele veio? Como ele entrou no seu corpo? Pense nisso. Tinha que ser um espírito de enfermidade. Agora, eu não entendo tudo sobre isso, mas tem que ser isso, um espírito de enfermidade. Estamos em um mundo espiritual. Estamos vivendo uma vida espiritual. Deus e anjos e demônios e Satanás, estamos em um mundo espiritual. Estamos todos presos neste corpo físico com olhos que só conseguem ver o que podemos. Nós ouvimos, cheiramos, provamos, sentimos e vemos. Sabe, estamos nesse tipo de mundo, mas estamos em um mundo espiritual. O mundo invisível é muito mais real do que o mundo que vemos. Amém. A Bíblia diz que tudo o que podemos ver é feito daquilo que você não pode ver. Sim. Agora, pense sobre isso. Isso é um fato. Sim. Isso é um fato. O céu, você não pode ver. Estamos em um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual, os demônios fazem o que podem. Entre os pecadores, eles governam. E entre os cristãos, esses espíritos de enfermidade vêm e tentam nos importunar e nos machucar. Eles não incomodam a nossa alma. Não, nós somos salvos. Como eles chegam lá? De alguma forma, eu não entendo como. Talvez no momento de uma ferida ou de um acidente ou alguma doença. Eu não sei como isso acontece, mas eles se alojam em você. E algo começa a se desenvolver e começa a construir isso. Eu acho que é uma semente do inimigo. E ela começa a construir um corpo ao redor dela. E o tumor cresce, cresce e cresce. É um espírito de escravidão ou algo assim, artrite. Talvez a gente chamaria de espírito de amarração. Eu não sei como você chama isso. A gente não precisa chamar de nada. Quem se importa é o diabo. Sabe? Eu não gosto desses pregadores tentando virar médicos e dar nome para tudo. A gente só tem anjos e demônios. A gente não tem todos esses nomes sofisticados. A gente não foi para a escola, faculdade de medicina. A gente não conhece esses nomes. Vocês que estudam medicina conhecem esses nomes. Ao orar, não precisa usar esses nomes e não usa seu bisturi. Não. Entende? É diferente. Mas quando esses espíritos estão ali e aqui, como é que aquele tumor apareceu ali? Pouco a pouco, devagarinho. Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? De onde você veio? Sua mãe e seu pai tiveram um relacionamento, e o resultado foi que uma semente chegou ao útero da sua mãe. E essa sementinha era você. Eu não entendo isso. E você entende? Você consegue explicar isso? Eu não consigo explicar isso. Mas cresceu, e um corpinho foi se formando ao redor. E logo, aqui está um serzinho precioso prestes a vir para este mundo. E ele vai crescer, vai se tornar adulto, vai envelhecer. E quando estiver velho e sua vida estiver completa, aquele mesmo espírito vai deixá-lo. Daisy a abandonou, e seu corpinho estava morto. O corpo dela ainda estava lá.
mas estava morto. Não respirava mais. Eu segurei, mas não se mexia. O corpo dela estava lá. Onde ela estava? Foi embora. O espírito dela se foi. Louvado seja ele. Oti? E nós a levamos até o túmulo e plantamos seu corpinho precioso debaixo da terra. E daqui a 100 anos, se você cavar, não vai encontrá-la. Ela terá desaparecido. Volta ao pó de onde veio. Eu também vou. Você também vai. E quanto à sua doença? Existe um espírito de enfermidade que veio até você para te destruir. Nós temos autoridade para repreendê-los. Sim, sim. Ordenar-te vão embora, se acreditarmos. E nossa autoridade existe porque Jesus tirou nosso fardo, levou nossas doenças, carregou nossas enfermidades. É um direito redentivo. Sim. Repreender esses demônios que invadiram nossa saúde para nos impedir de servir a Jesus Cristo. Amém. Nós podemos repreendê-los. Sim. Expulsá-los, nós temos autoridade sobre eles. Sim. Amém. Quando fizermos isso e eles forem embora, eles realmente irão. Amém. Com certeza eles irão. Ele disse: vocês têm toda a autoridade sobre os demônios para expulsá-los e curar doenças. Eu creio. Diga, eu creio. Sim. Bem, quando aquele espírito sai daquele tumor, ele está morto. Não há vida nele para fazê-lo funcionar. A vida dele se foi. O que vai acontecer com o tumor? Se for um milagre instantâneo, Deus, pelo seu poder, vai dissolvê-lo e ele vai desaparecer. Já vimos isso centenas de vezes. Mas mesmo que não seja assim, o tumor estará morto. Amém. Sim. O que vai acontecer? Ela vai se desintegrar. Sua corrente sanguínea vai levar isso embora, célula por célula, distribuindo até que se desintegre e tudo desapareça, porque não há vida ali. Foi assim que isso chegou lá. Pouco a pouco, pequenas células vieram e construíram isso ao redor daquela vida. Quando essa vida se vai, quando esse líder se vai, ele se foi, aleluia, então aquilo vai começar a desaparecer e você vai ficar bem. É por isso que Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O poder de Deus vem sobre muitos deles, curando instantaneamente. Ah, eu amo isso. Eu queria poder fazer com que todos fossem curados instantaneamente, mas não parece funcionar assim. Mas quando oramos com fé e cremos nas Escrituras e cremos na salvação, temos o direito de orar e repreender esses espíritos de enfermidade. Eles vão embora, apenas creia. Aleluia! Então fique bem, aleluia, aleluia. E espere por um milagre instantâneo. Você pode receber. Deus é especialista em milagres instantâneos. É isso que queremos. E a maneira de fazer isso é ser ousado na sua fé e colocar sua fé em ação. Faça o que você não conseguia fazer antes de orarmos. Não consegue fazer agora. Você pode depois que orarmos. Você não consegue andar agora. Vai conseguir depois que orarmos. Não consegue ouvir agora. Vai conseguir depois que orarmos. Não consegue enxergar agora. Vai ser assim. Você vai enxergar depois que orarmos. Você está entendendo? O que precisamos é colocar nossa fé em ação. Estenda sua mão. Eu não consigo. Mal consigo mexer. Não, estenda mesmo assim. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma velhinha, em uma das nossas reuniões, 14 anos, as pernas dela eram tortas. Ela andava com as mãos tortas. O último filho dela nasceu. Algo aconteceu na coluna dela. As pernas ficaram puxadas para o lado. Arrastou-se por 14 anos. Os lados das pernas dela pareciam couro. Ela sentava ali, no meio de uma multidão de pessoas, no chão, coitada. Ela não conseguia nem ficar de pé. Então, todo mundo em volta dela, ela não conseguia ver nada, mas ela ouvia. E ela acreditou, e nós pregamos, e ela recebeu Jesus, e oramos por cura, e ela acreditou.
E ela tentou se levantar quando outras pessoas estavam sendo curadas e gritando e dando testemunho, mas ela não conseguia se mexer. Merda! Tentou de novo e não conseguiu se mexer, e então olhou para cima. Ela não ficou desanimada. Não, Jesus, eu sei que o Senhor está me curando também. Eu sei que o Senhor está me curando também. Ela estava feliz. Não era a Deus. Por que não eu? Não, era, ó Jesus, eu sei que o Senhor está me curando com o seu poder. Ela tentou de novo, e mais ou menos na terceira vez, sentiu os joelhos se mexerem. Eles balançaram. Ela mexeu e conseguiu se levantar. Viu? Ela nunca desistiu, ela acreditou. Você está pronto para fazer isso? Coloque sua fé em ação. Quando terminarmos de orar hoje à noite, se você não conseguia levantar os braços, levante-os. Se você não conseguia mexer os braços, mexa-os. Se você não conseguia girar o pescoço, faça isso. Se você tinha um tumor, aleluia, espere que ele desapareça. Você está pronto? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ó, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu quero que você diga, Jesus, eu recebo a tua cura. Você é o meu ministro. Você está ministrando a mim. Él. A doença que eu tive foi causada por um espírito de enfermidade. Isso foi destruído esta noite. E me deixou. Eu estou curado. A vida da minha doença se foi. Minha doença está morta. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Eu estou restaurado. Em nome de Jesus. Agora, levante as suas mãos. Diga, agora mesmo. Eu estou curado. Agora mesmo. Meu coração está cheio de alegria. Agora mesmo. Eu sou feito novo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é a casa da doença. Glória a Deus. Aleluia. Bata palmas. Batam palmas. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Aleluia. Está feito. Está consumado. Aleluia. Obrigado. Está consumado. Aleluia. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Aleluia. Ó, bendito seja o nome do Senhor. O que você acha disso? Isso é autêntico. É autêntico. Jesus passou por aqui esta noite. E ouça, ele não cura só enquanto oramos. Ele começa quando oramos. Quando você entra em contato e decide, isso é meu, ele começa. E a obra da sua graça te acompanha. Alguns de vocês vão acordar de manhã curados. Vocês vão dizer, é mesmo, eu realmente fui curado ontem à noite. Você vai descobrir isso amanhã. Alguns de vocês, enquanto estiverem trabalhando, vão perceber isso. Alguns de vocês, daqui a 2 ou 3 dias, vão dizer, desde que fui lá naquela noite, não tenho sentido tanta dor. Melhora a cada dia. Aleluia. Nunca tinha pensado nisso. Estou melhorando. Vai acontecer, amigos. Vai acontecer. Vocês acreditam nisso? Desculpem por ter segurado vocês por mais tempo. Eu também quero ir para a cama. Mas, vocês sabem, a gente precisa ajudar as pessoas. Todos nós trabalhamos com pessoas que estavam sofrendo esta noite. Vocês me ajudaram. O coral, meu Deus, eles devem ir para a cama. Mas vocês me ajudaram. Vocês acreditaram comigo. E nós ajudamos pessoas esta noite. Nós ajudamos pessoas esta noite. Nós ajudamos pessoas esta noite. Deus, através da sua palavra, pelo seu Espírito Santo e pelo nosso amor, ajudou pessoas esta noite. E pessoas vão ter uma nova vida a partir desta oração, desta noite.
Por que nós focamos na redenção de Jesus Cristo e a abraçamos? Quando você abraça Jesus. Aleluia! Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.